Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, verso de número 17 até o verso 22. Diz assim a palavra de Deus: Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como pedra angular, no qual todo edifício é bem ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem a morada de Deus no Espírito. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra possa penetrar os nossos corações e trazer clareza, Pai, à nossa mente, o nosso entendimento, para que ao término, Senhor, desta palavra, a nossa vida, ela seja totalmente impactada pelo que o Senhor deseja realizar neste lugar, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, que dádiva preciosa poder estarmos aqui hoje celebrando o Dia da Família. E quando eu vi aqui a família Rosa adorando a Deus, que bênção, né? Ver a família celebrando, a família Macedo aqui, ministrando a palavra de oferta. Ver a família Amaral aqui orando para abençoar a nossa casa. Ver a família Nascimento, a família Silva, aqui em cima, abençoando o Brasil. Não podia ser uma família melhor, né? Silva, irmão. Silva é nome comum, está em qualquer lugar, irmão. Silva está na família mais rica no planeta e está lá naquela família mais simples. Irmão, todo mundo tem um Silva na família. E que privilégio, irmãos. É uma dádiva preciosa, né? Ter um sobrenome Silva. Então, o nosso Brasil hoje foi abençoado, a nossa casa foi abençoada, e eu estou muito feliz de ver você aqui também para adorar a Deus conosco. Porém, irmãos, é algo muito importante que eu quero dizer para vocês. O tema dessa mensagem é a família de Deus. Vou estar falando um pouquinho sobre a família de Deus. Irmãos, e quando a gente fala de família, hoje é um culto da família, quando a gente usa o termo família, estamos vivendo tempos bem complicados para a família brasileira, para a família tradicional. E ela tem sido atacada. Muitas famílias estão sendo fragmentadas e outras estão sendo redefinidas segundo o padrão desse mundo, e elas estão sendo redefinidas de várias formas. Para termos ideia, a família tem sido redefinida de uma rigidez patriarcal para uma pluralidade de arranjos baseados apenas no afeto. E isso tem causado problemas em todos os âmbitos, porque muitas pessoas hoje estão com um sentimento de rejeição, indiferença, abandono, solidão, tudo em consequência a essa mentalidade que hoje paira no mundo. São lares divididos, pais separados, falta de amor, falta de demonstração de afetos claros. Muitos filhos estão com crise de identidade porque os pais não demonstram de maneira clara o amor que eles sentem pelos filhos. Muitos pais fazem questão de dar um presente para o filho, mas não têm a capacidade de abraçá-los, de carregar no colo, de sentar à mesa, de olhar olho no olho, de liberar uma palavra de bênção. As pessoas, muitos lares hoje tem componentes dessa família vivendo em frustração, vivendo decepcionados. São tempos muito difíceis para a família. E quando eu falo da família, irmãos, eu estou falando da família num geral, num contexto geral. Contudo, Paulo, nesse texto, ele nos apresenta algumas verdades, e a maior de todas as verdades é Cristo. Em Cristo, Deus está formando uma nova família, e essa família é a igreja do Senhor. Você pode dizer glória a Deus? Irmãos, para você ter uma ideia, domingo passado, nós comemoramos o dia de Pentecoste.
Aprendemos pela história que Pentecoste era uma festa celebrada pelos judeus 50 dias após a Páscoa. Bem, até aquele momento, a lembrança ou o que estava marcado como memorial na história era a libertação que o povo havia tido lá no Egito, quando o anjo da morte passou na nação de Israel. Agora, no Novo Testamento, a Páscoa ela tem um significado especial, porque ela simboliza a ressurreição de Jesus. 50 dias após a Páscoa, era o dia de Pentecoste. Até aquele momento era apenas uma festa, era uma festa de celebração da colheita, era uma festa realizada pelo povo judeu, uma festa muito boa. Porém, no dia de Pentecoste, 50 dias depois da Páscoa, o Espírito Santo veio. Ele veio para quê, pastor? Ele veio para inaugurar a igreja. Ele desceu sobre os filhos de Deus, que estavam reunidos num só lugar. E naquele dia, a igreja, ela foi inaugurada. E hoje nós podemos celebrar o Senhor, porque a igreja, ela não é feita de uma raça. A igreja, ela é feita pelos filhos de Deus. Você pode dizer amém? A igreja é composta por todos os filhos de Deus reunidos. A igreja não é apenas uma instituição, uma organização, um prédio. Ela é a família de Deus. Ai, irmãos, isso é bênção de Deus. Talvez você cresceu num lar disfuncional, numa família complicada. Talvez você não tenha tido o afeto de um pai, não tenha tido o amor, o amor leal de uma mãe. Talvez você cresceu num ambiente completamente desfavorável para que a sua alegria fosse plena. Porém, você agora é filho de Deus e você tem uma família para celebrar junto. Essa família é a igreja de Cristo e essa família é uma bênção. Oh, glória a Deus! É a família de Deus, irmãos. E essa família é composta por todas as pessoas que foram reconciliadas com Deus. Que maravilha! Essa família é a igreja, é o povo de Deus em Cristo Jesus. É a família dos gerados do próprio Deus. E os que foram gerados em Deus possuem ou carregam o DNA espiritual da natureza divina. Você é filho de Deus. Você pode dizer para o teu irmão que está do lado: você é filho de Deus. Irmãos, isso é muito poderoso. Se somos filhos de Deus, Deus é o nosso Pai. E sendo Ele o nosso Pai, eu posso dizer: meu Pai. E sabe o que o seu Pai ele faz? Ele se debruça do parapeito da eternidade para atender, ou para ouvir, ou para te responder: fala, meu filho, porque eu te escuto. Irmãos, isso é poderoso demais. Isso é maravilhoso demais, quando nós atentamos que somos da família de Deus. Paulo, então, nesse texto, ele nos mostra que antes havia uma separação, havia uma barreira, havia uma divisão, havia muros religiosos, muros que separavam culturalmente, socialmente o povo. Esse muro, ele estava ali para dividir o povo. Por isso, havia judeus e havia os não judeus. Havia os chamados de gentios, que éramos nós, não judeus. Estávamos divididos. Mas em Cristo, irmãos, Cristo veio para derrubar essa muralha de divisão, essa muralha de separação, e para nos unir em uma só família. E isso é uma bênção. Fala assim: isto é uma bênção. Quando lemos o versículo 17, versículo 18, nós percebemos nessa leitura que o primeiro benefício de fazer parte da família de Deus é a reconciliação. Repete comigo assim: reconciliação. Que dádiva preciosa, fazemos parte agora da família de Deus. Reconciliação, irmãos, isso é maravilhoso. E esse texto, então, ele tem uma progressão de longe para perto. Nós que estávamos longe, agora nos aproximamos de Deus. Quem estava longe? Quem estava longe eram os gentios. Os gentios, os não-judeus, estavam longe de Deus. Quem eram os que estavam perto? Os judeus. Eles estavam próximos de Deus.
Mas o próprio Jesus, ele vai dizer no capítulo 1 de João: eu vim para os meus, mas os meus, quem? Os judeus, não me receberam. Mas todo aquele que me receber, esses serão chamados filhos de Deus. Irmãos, que poderoso. Todo aquele que recebe Jesus, ele tem o privilégio de ser chamado filho de Deus. Isso é uma dádiva, é um privilégio, porque nós estávamos longe, mas Jesus veio para estabelecer então uma paz. Por quê, pastor? Porque tanto quem estava longe como quem estava perto, eles estavam carecendo da graça de Deus. Eles estavam necessitados dessa graça. A palavra paz aqui nesse texto, ela não é a ausência de conflito, mas essa paz, ela veio para uma restauração do relacionamento. O homem precisava desesperadamente se reconciliar com Deus. Ele estava perdido. A humanidade estava perdida. Por quê, pastor? Porque o pecado, ele gerou uma ruptura. Repete comigo a palavra ruptura. O pecado gerou uma ruptura e dividiu o homem, criando um estado de separação e inimizade. Quando Adão ele é afastado do Éden, o homem, pelos seus pecados, a humanidade, pelo pecado cometido ali, ele entrou num período de declínio espiritual. E cada vez mais a iniquidade ela foi se multiplicando, o pecado foi se multiplicando e as pessoas foram ficando mais distantes de Deus. Irmãos, isso é terrível. Deus, por vários momentos, você vai ver na Bíblia, ele procurando um justo, alguém que ele pudesse colocar na brecha, mas ele não encontrou. Ele desejou, mas não encontrou. Por isso Jesus veio. Ele veio para quê? Ele veio para fazer com que esses dois extremos, o homem ou a humanidade que havia pecado, caído e sido destituído da glória, pudesse voltar a ser amigos de Deus novamente. E aqui em Jesus nós vemos ele trabalhando para isso, porque essa foi a primeira obra da cruz. Qual é a primeira obra da cruz? Reconciliar a humanidade com Deus. O principal propósito da cruz foi isso, foi nos tornar amigos de Deus novamente. Irmãos, isso é uma bênção. A reconciliação aqui é o ato de restaurar a harmonia ou trazer paz entre as partes que estavam em conflito, e nós éramos inimigos de Deus. É triste, irmãos, quando nós estamos afastados do Senhor, não conseguimos perceber as grandiosas bênçãos do céu sobre nós. Por isso Paulo afirma por meio dessa palavra que hoje em Cristo Jesus todos temos acesso ao trono de Deus. Irmão, você pode ser uma pessoa antiga no Evangelho, ou ter começado agora, é a primeira vez que você entrou nessa casa. Talvez você nunca tinha vindo nessa igreja outrora, e você entrou pela primeira vez, e você fala assim: quem sou eu? Meu querido, se você com o coração sincero dizer: meu Pai, o Senhor pode me ouvir, ou o Senhor pode atender a minha oração, Deus te ouve, porque para Ele você é importante. Irmão, isso é bom demais, isso é maravilhoso demais. Você era inimigo, mas agora você se torna amigo em Cristo Jesus. Ele foi o mediador, irmão. Você não precisa de um homem para apresentar ou para falar por você. O próprio Deus, Ele enviou o seu Filho e Ele hoje intercede por nós junto ao Pai. Glória a Deus. Para entendermos, irmãos, o efeito ou esse poder da Trindade, Cristo nos deu acesso, o Espírito Santo nos conduz e o Pai, Ele nos recebe. Cristo providenciou o acesso. Como inimigos de Deus, nós falávamos e não éramos compreendidos. Como inimigo de Deus, nós pedíamos e nem mesmo as nossas palavras podiam ser compreendidas pelo céu. Havia divisão entre nós e Deus. O pecado estava nos tornando cada vez mais em silêncio, porque Deus não ouvia a nossa voz. Para termos ideia, o livro do profeta Isaías diz que as nossas iniquidades faziam divisão entre nós e o nosso Deus e impedia que Ele nos ouvisse.
Os nossos pecados nos dividiam. Fala assim comigo: os meus pecados me afastavam de Deus. Irmãos, era essa a nossa condição. O nosso pecado nos levava cada vez mais para longe de Deus. E o que Jesus veio fazer? Ele veio unir novamente, ele veio nos proporcionar acesso. Por isso que o escritor aos Hebreus, ele vai dizer que hoje nós temos ousadia para entrar no Santo do Santo, pelo novo e vivo caminho, isto é, pelo véu que foi rasgado. Você tinha que ficar do lado de fora, mas o véu foi rasgado e você hoje tem acesso à presença de Deus. Oh, irmão, isso é bênção demais. Isso é maravilhoso demais. Jesus veio para nos reconciliar, nos fazer parte dessa família, nos dar direito de ter uma família. Por isso eu disse, talvez você cresceu num ambiente, num lar destruído, num lar disfuncional, mas Jesus veio para te dar uma família, Ele veio para dizer assim: você pode me chamar de pai, eu estou aqui para te atender. Segundo ponto, na família de Deus há pertencimento. Irmão, isso aqui é tão bom. O senso do pertencer. Pertencer a uma família, todo ser humano luta para pertencer. Nós vemos hoje os jovens lutando para pertencer a um grupo, adolescentes lutando para pertencer a uma tribo, né? Nós vemos hoje pessoas tentando se encaixar em algum lugar. As pessoas querem pertencer. E não tem coisa mais extraordinária do que filhos que crescem num ambiente que eles sabem que pertence àquele lugar. E sabe que a igreja do Senhor é? A igreja é um lugar, é um ambiente não para ser frequentado. A igreja é uma família para se pertencer. Como foi dito aqui, a família não é perfeita, como a nossa também não é, irmão. A nossa família tem um monte de defeito, não é verdade? Se você fosse enumerar, você não é louco para fazer isso, mas você encontraria diversos defeitos na sua própria família. A tua casa, você teria números infinitos para declarar ou para dizer os defeitos que lá possuem. Porém, nós não estamos aqui para dizer que tem. Eu sei que há, mas não para apontar o erro de ninguém. Mas a nossa família é assim. Porém, a nossa família espiritual, a gente se converte e acha que a igreja é o céu. E ela é o céu. E devemos lutar para que ela seja um pedacinho do céu. Mas é um pedacinho do céu com pessoas imperfeitas. Sabe o que significa isso? Tem gente que dá trabalho. Fala assim, dá trabalho. Mas tem gente que dá muito trabalho. Cueco. E qual é o nosso papel nesse meio? É liberar perdão, irmãos. Liberar perdão é como alguém que caiu e ele levanta, sacode a poeira e continua a caminhada. Não pode parar. Vira para o teu irmão aí e fala assim: você não pode parar. Porque muitos acabam parando no meio do caminho porque viu defeito. Irmãos, defeito vai ter. Ainda não somos perfeitos. Ainda. Porque um dia seremos. Irmãos, um dia vai ser tão bom quando esse dia chegar. Mas esse dia ainda não chegou. Espera um pouco. Sabe, vai acontecer esse momento. Quando ele chegar, o apóstolo João, no capítulo 3, ele vai dizer que esse dia será tão glorioso que nós seremos exatamente como ele é. Porque assim como ele é, nós o veremos. Irmão, que dádiva! Nós enxergaremos ele, nós estaremos com ele para sempre e seremos exatamente como ele é. E enquanto isso não acontece, vira para o seu irmão e fala assim: me suporta, aguenta um pouquinho aí. Você pertence à família de Deus, isso é um privilégio. Na família de Deus, irmãos, essa família aqui é a melhor família do mundo. Sabe por quê? Deus tem me dado o privilégio de ter uma família onde eu e a minha casa de verdade servimos ao Senhor. Mas essa família, a família biológica, a família constituída, ou a família onde nós nascemos, essa família ela é para aqui, para a terra. Essa família é limitada. Alguns vivem 60 anos, outros vivem 100 anos nessa família, mas ela é apenas para essa terra. Então você está aqui emprestado, o seu filho é emprestado,
seu marido é emprestado, a sua esposa é emprestado. Porque vai chegar um momento, irmãos, que nós vamos partir. Nós não estaremos mais aqui. E sabe o que acontece depois que um morre? A vida segue para quem continua vivo. Vai chorar aí de uma semana. Tem mulher que vai chorar durante 2 dias. Tem mulher que nem vai chorar, irmão. Vai assim, graças a Deus. O Senhor preparou, o Senhor levou. Bendito seja o nome do Senhor. Não é verdade? Algumas mulheres até sorriem mais forte nessa hora, né? Algumas outras vão chorar durante anos. Por quê? Porque está limitado a esta vida. Mas depois, a vida segue. Mas a família de Deus não é para essa vida não, irmãos. A família de Deus é para a eternidade. Sabe qual é o meu ideal? O meu ideal é trabalhar para que a minha família biológica, ela vá comigo e juntos entraremos no reino da glória de Deus. Oh, irmãos! Porque quem vai entrar no céu vão se reencontrar. Sabe o que é isso, irmão? Isso é um privilégio. Eu vou ver a minha avó de novo. Eu vou ver a minha mãe de novo. Oh, irmãos, eu vou ver anjos e vou ver querubins. Aquele dia será tão extraordinário que eu vou ver o João, eu vou ver Pedro, eu vou ver Tiago, eu vou ver todos os apóstolos. Eu vou bater um papo muito legal com Paulo, mas eu ainda assim vou ser muito limitado, porque o meu foco lá na glória é ver Jesus de Nazaré, o que entregou a vida por mim, aquele que pagou um preço para que eu pudesse fazer parte da família de Deus. Cadê aquele que faz parte da família? Levanta a mão assim e diga, glória a Deus, aleluia. Fazemos parte da família de Deus. E isso é um privilégio. Porque nesse ponto, irmãos, quando nós entendemos que pertencemos a esta família, o texto de Efésios ainda diz que nessa família nós não somos estrangeiros. Versículo 19. Nem estrangeiro, nem forasteiro. Estrangeiro não possui cidadania. Repete assim, não possui cidadania. Era assim que nós estávamos antes de Cristo, sem cidadania. Por isso que quando aquela mulher cananeia chegou perto de Jesus e pede a Jesus que liberte a sua filha, Jesus volta-se para aquela mulher, ele até trata mal. Não convém tirar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Irmãos, aquela mulher, ela de alguma forma recebeu uma palavra muito dura da parte de Jesus para quem precisava de um milagre. Hoje nós vivemos numa geração mimizenta, irmãos. Geração mimizenta é complicado. Se fosse no nosso dia, ela sairia daquele lugar e ela ia procurar um advogado, ia botar na justiça, ia exigir direitos, que aquele homem falou algo ruim para ela e ela ia morrer e a sua filha morreria doente, porque ela não seria capaz de se rebaixar nunca para dizer, mas também os filhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Aquela mulher conseguiu a bênção que foi buscar, porque ela não foi mimizenta, ela adorou a Deus e ela exerceu a sua fé. Oh, irmãos, ela não merecia, mas ela conseguiu atrair a bênção de Deus. Sabe o que significa isso? Nós éramos forasteiros. Éramos como os brasileiros que estão hoje nos Estados Unidos, que quando vem uma patrulha, eles saem correndo, se escondendo, porque apesar de morar num país de primeiro mundo, eles não têm cidadania americana. Eles estão ali, irmãos, de forma inadequada. Eles não poderiam estar naquela nação. Alguns pegaram um visto e passaram há 2 meses e estão há 2 anos. Eles são forasteiros. Quando forem pegos, eles serão extraditados, perderão o direito de voltar aos Estados Unidos. Pois é, assim éramos nós também. Não tínhamos direito aos céus. Nós éramos estrangeiros, não judeus. Jesus mesmo disse, eu vim para os judeus, eu vim para os meus. Mas Cristo, ele veio também para quebrar essa barreira de separação. Ele veio para, nos tornar de estrangeiro a concidadão. Olha esse texto, irmãos. Concidadãos dos santos. Sabe o que significa ser concidadão dos santos? Alguém que possui a cidadania. Sabe o que é isso? É o green card celestial.
É alguém que está no lugar e ele pode passar quem for, irmãos. Ele está ali tranquilo, porque ele tem um green card, ele tem um passe livre, ele pode ir e voltar, ele tem acesso. Mais do que isso, significa que espiritualmente nós já não somos mais estrangeiros, mas somos plenos na família de Deus. Oh, irmão, dê um glória a Deus bem forte aí. Temos livre acesso à presença de Deus, e quando chegamos lá, não somos escravos, nós somos filhos. Oh, glória! Você não é um escravo aparecendo diante de Deus, você é o filho de Deus. Irmãos, isso é poderoso. Eu não sei se você consegue entender a grandiosidade disso. Fazemos parte do povo escolhido de Deus e desfrutamos do privilégio espiritual do reino de Deus. Se terminasse aqui já seria bênção. Mas quando olhamos para esse texto ainda, nós vemos que nós somos membros da família de Deus. Quando eu vejo isso, porque a imagem que temos é de intimidade. Família fala de intimidade. Família fala de um ambiente onde todos se conhecem. E mais do que isso, todos pertencem àquele ambiente. Não somos apenas cidadãos de um reino. Somos filhos numa família. Os meus filhos não têm constrangimento de entrar no meu quarto. Eles não têm dificuldade de abrir a geladeira, de ir no meu closet. Eles vão na boa, eles frequentam todos os ambientes da casa. Por quê? Porque são filhos. Eles não são um estrangeiro, eles não são uma visita esporádica. Eles têm intimidade nessa casa. Pois é, a cruz, ela não apenas nos reconciliou com Deus, ela nos transformou em irmãos. Sabe que se há uma irmandade reunida nesta casa, somos filhos de Deus. Você pode olhar para o teu lado aí, ó, você está do lado do teu irmão em Cristo Jesus. E alguns têm uma irmandade muito especial, porque eu desfruto de uma irmandade com a minha esposa. Ela é minha esposa aqui na terra, mas em Cristo nós somos irmãos. Sabe o que significa isso? Aqui na terra estamos juntos e a nossa vida está limitada ao tempo da nossa existência, mas um dia estaremos juntos no reino de Deus, estaremos juntos na glória. Oh, aleluia! Oh, irmãos, que coisa extraordinária. A despeito do que Cristo fez por nós, porém, muitas pessoas ficam felizes dizer que fazem parte da família de Deus, mas não se importam. Tem sempre um lado ruim, não é verdade? Tem pessoas que não se importam de fazer parte de uma família disfuncional, espiritualmente disfuncional, em que os filhos estão revoltados contra o pai, em que os filhos ou os irmãos, eles não conversam uns com os outros. Há um misto de revolta, de raiva, de frustração. Eles estão num ambiente, mas são pessoas separadas, com a mente dividida. Eles frequentam o mesmo ambiente, mas não representam necessariamente a família de Deus. Isso é terrível, meu irmão. Porque não basta estarmos no mesmo ambiente, nós temos que pertencer. Repete comigo assim: pertencer. Pertencer à família de Deus. Tem que pertencer. Sabe o que é extraordinário? Quando meu filho chega da escola, ele chega com fome. E sabe o que eu providencio para o meu filho? Nós providenciamos para os nossos filhos alimento, porque ele pertence àquela família. Então eu não ignoro as suas dificuldades. Pelo contrário, eu providencio meios para a sua subsistência. Nós pertencemos àquela família. Quando eu cheguei aqui hoje, eu vi uma família passando por conflitos. E qual era a minha função? Ficar indiferente? Entrar para dentro do templo, cruzar os meus braços, deitar, sentar no meu banquinho e continuar o meu culto? Não, irmãos, eu não posso ficar indiferente quando pessoas tão próximas. Irmãos, eu sou filho de Deus. Se eu posso resolver, eu vou lá. E eu intervi, eu estive ali. E graças a Deus, por hora foi resolvido um problema. Oh, irmãos, isso é bênção. É isso que o Senhor quer nos usar nesta terra. Nós somos filhos de Deus. Você pode dizer amém? A família de Deus não existe, sabe, nessa família não existe os filhos de primeira categoria, do primeiro escalão, e os filhos de segunda categoria. Oh, irmãos,
Todos nós somos iguais. Deus respeita as nossas diferenças, nossas aparentes diferenças, mas para Ele o tratamento é igual. Contudo, muita gente ainda se recusa a fazer parte da família de Deus por meio da comunhão. Tem dificuldade, não aceita o outro, não entende o outro. Eles estão no ambiente de culto, mas guardam mágoas do que aconteceu no passado. Eles não conseguem viver em comunhão porque estão presos a dogmas antigos, a experiências que tiveram negativa. Talvez você está nos visitando hoje, já foi crente um dia, e você carrega tantos ressentimentos da sua antiga liderança. Mas há também hoje um espírito autônomo, sabe, do nosso... Eu não preciso de pastor, eu não preciso de igreja, eu não preciso de Jesus, eu não preciso de Deus. Você está entendendo como o inferno trabalha para desconstruir as bases? Para desconstruir a base da família, a base espiritual da igreja. Ele tenta desconstruir os valores que foram erguidos para nos preservar. Eu dependo de você, irmãos. Eu não consigo ser solitário. Eu não consigo viver uma vida de independência. Eu preciso de você. Você pode dizer isso para o teu irmão? Fala assim, eu preciso de você. Irmãos, precisamos uns dos outros. Eu sei que para falar eu preciso de você é tão difícil, né? Porque tem pessoas que não conseguem nem olhar para o lado, principalmente falar, eu não preciso. Irmão, precisamos uns dos outros. O dom que você tem é para usar para com o seu irmão que está do seu lado. E o dom dele é para usar em seu benefício. Nós precisamos uns dos outros. Essa é a família de Deus. E o que há de extraordinário? Irmãos, é tudo extraordinário. Porque Deus está nesse negócio. Fala assim, Deus está nesse negócio. Ô, irmão, isso é bênção de Deus. Antes estávamos longe, mas agora estamos juntos. Na família de Deus, todos somos iguais. Não há divisão, não há separação. É a igreja do Senhor. Eu gosto muito de uma palavra do pastor Carlito, que ele fala que igreja não é lugar para se visitar. Igreja é uma família para se pertencer. Devemos pertencer a essa família, sabe? Devemos ter esse sentimento de pertencimento. Não é só a igreja. Quando eu falo de igreja, nós temos uma ideia apenas da instituição, do prédio. Mas igreja é mais do que isso, irmãos. A igreja é o povo de Deus reunido com o propósito de adorar a Deus. A igreja somos nós. Você faz parte da igreja. Você, quando está unido ao teu irmão, você é a igreja. Terceiro ponto, na família de Deus, há crescimento e propósito. E eu vou finalizar com essa parte. Há crescimento e há propósito na família de Deus. Tudo que Deus investe, irmãos, tem como objetivo fazer crescer, fazer expandir. A igreja começou com 120 pessoas no dia de Pentecoste. Mas na primeira pregação, esse 120 já mudou, já foi para 3.120. Fora as mulheres e crianças que não eram contadas. Pouco tempo depois, Pedro e João, a Porta Formosa, eles entrando para adorar a Deus na nona hora do dia, provavelmente umas 15 horas da tarde, eles entrando para adorar a Deus, eles encontram um coxo e ele libera uma palavra profética, o coxo é curado e naquele dia mais 5.000 são agregados. Percebe? Olha como cresceu. Irmãos, era tão extraordinário que havia multidões de pessoas aceitando a fé, se convertendo a Cristo. Lucas, ele vai escrever no capítulo 2 de Atos, versículo 47, que todos os dias o Senhor acrescentava o número das pessoas que eram salvas. Havia conversão diária. Por quê? Porque a igreja ela era uma família, eles sentiam pertencentes, era algo extraordinário. Deus veio para isso, Ele veio para fazer a obra dele crescer. Quando nós lemos para esses últimos versículos, versículo 20 ao versículo 22, diz que nós fomos edificados sobre um sólido fundamento. Oh, irmão, isso é bom demais. Paulo usa aqui uma figura de progressão, agora de indivíduos isolados a uma
casa espiritual, porque esse é o propósito do tempo, nos tornarmos morada de Deus no Espírito. Mas antes de se tornar morada, ou quando nos tornamos essa casa espiritual, ela está edificada sobre um sólido fundamento. Quem é o fundamento, pastor? O fundamento é Cristo Jesus. Fala assim: Cristo Jesus é a pedra angular. Irmãos, isso é poderoso, é maravilhoso. Esse fundamento não são homens, mas é a mensagem anunciada pelos apóstolos, tendo Jesus como a pedra de esquina, a pedra principal. A igreja está edificada sobre Cristo Jesus. Não é nem sobre um apóstolo nenhum. Jesus falou em Mateus capítulo 16 que ele edificaria a sua igreja e as portas do inferno não resistiria ou não prevaleceria sobre ela. Ele edificou a igreja sobre a rocha chamada Jesus. Isso é poderoso, isso é maravilhoso demais. Na construção antiga, a pedra angular era a pedra principal de uma estrutura, de uma casa. Ela alinhava, ela servia para sustentar e alinhar toda a edificação. Uma igreja é uma família espiritual saudável. Ela está alinhada em Cristo Jesus. Eu vou repetir: uma igreja ou uma família espiritualmente saudável, ela está edificada e alinhada em Cristo Jesus. Não existe felicidade plena longe de Jesus. Não tem como ter plena satisfação afastado dele. Não podemos nos conformar com o que já foi feito até aqui. Irmãos, quantas coisas foram feitas para o evangelho chegar até nós. Quantas pessoas deram a sua própria vida. Quantas mulheres gastaram horas, por não dias, em oração, em intercessão, orando pelos nossos antepassados, pelas pessoas que nos sucederam. Quantas pessoas, quantos pastores com pouca sabedoria, mas enviado de Deus, anunciando as boas novas com tanto amor, com tanto zelo, com tanto carinho. Irmãos, nós não devemos desprezar o que já foi feito de forma alguma. Devemos valorizar, tudo que foi feito. Cada pessoa nesse processo de expansão, ele, na verdade, foi útil até aquele momento. E hoje Deus quer usar você também, para dar continuidade a esse processo de expansão. Eles trabalharam para que chegássemos até aqui. Agora nós precisamos trabalhar para que o evangelho continue depois que nós partirmos. A expressão bem ajustado transmite a ideia de peças bem encaixadas, com a finalidade de manter-se alinhada e de continuar crescendo. A igreja ela vai continuar crescendo, a despeito de tudo que há no mundo que tenta ofuscar o brilho da glória de Deus que atua na igreja. A igreja vai continuar crescendo. Você pode dizer assim profeticamente: a igreja vai continuar crescendo. Mas para ela crescer,